E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e no vídeo de hoje é uma dúvida muito frequente aí para muita gente, que é de filosofia, e já estava para fazer esse conteúdo já faz um bom tempo, que é sobre a principal diferença entre os filósofos empiristas. Porque eu sei qual é o filósofo que pensa no empirismo, então, mas qual que é a diferença entre Locke e Hume ou Francis Bacon? A principal diferença entre Bacon e Hume, né? Mas vamos lá então. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque tem muito conteúdo, filosofia, sociologia, história. Gente, estamos produzindo muita coisa. Começando o ano letivo, é muito importante o engajamento de todos e todas. Vocês vão ajudar demais a gente para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Vamos lá então começar. Vamos começar então falando de John Locke. John Locke é aí, considerado aí um dos pais desse empirismo. A questão é que, primeiro, é ele que vai pra gente aqui, a maior diferença a gente vai ter na obra. No final a gente vai ter um quadro, já vou dar spoiler aqui para vocês, para facilitar para vocês, se vocês quiserem anotar esse quadro, tirar print da tela, porque eu acho que vai ser importante. Mas aí no final esse quadro vai funcionar como um resumão do que a gente vai falar aqui. Porém, o John Locke, então, uma grande diferença vai estar entre Francis Bacon e David Hume. Mas o Locke é o cara que vai dar para a gente essa definição, que é importante para essa aula, do empirismo. Mas não só, ele vai além. O John Locke, vocês sabem que é um filósofo iluminista, e ele está no século XVII, entrando no comecinho do século XVIII, mas ele é mais do século XVII mesmo. E o John Locke ele vem com a chamada teoria da tábula rasa para a gente. Ele era um iluminista, né, e tal. O que é a teoria da tábula rasa? A tábula rasa é uma tábula, é um mármore, ou melhor dizendo, vamos simplificar aqui, uma folha rasa, uma folha em branco. O que o John Locke faz para a gente, essa metáfora, é que as nossas vidas e o nosso conhecimento é como se fosse uma tábula rasa, é como se fosse uma folha em branco. E o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida vem através das experiências que a gente vai tendo. O empirismo é isso, é conhecimento através de experiência, vivência, viver, empirismo, tá? E aí o empirismo ele bate de frente com o racionalismo, que é aquele que o conhecimento vem só da razão. Existem aqueles que vão falar que pode vir da razão e pode vir da experiência, né? Com Kant, por exemplo, é o cara que vai falar, vai definir isso pra gente. Mas aqui, principalmente o Locke, ele está batendo de frente com as ideias de René Descartes. Que o Descartes falava assim, ó, vem da razão, são as ideias inatas. A gente já nasce com algumas ideias, a gente não adquiriu essas ideias através da experiência. O Locke fala, não, todos eles, na verdade, vão se opor ao pensamento racionalista, que é o racionalismo puro. Então o Locke fala o quê? Não, é uma tábula rasa. Você vai adquirindo conhecimento, vai desenvolvendo esse conhecimento e vai preenchendo essa folha em branco. Você é uma folha em branco, tá? Bom, e é claro que ele não nega o uso da razão, tá? Até mesmo porque o John Locke é um filósofo iluminista. E você sabe que o iluminismo ele tem como uma das suas grandes pautas a razão. Então, ser racional. Ele fala pra gente que a razão, a experiência, o conhecimento vem através principalmente do empirismo, da experiência. A razão, na verdade, ela ajuda a desenvolver esse conhecimento. Então, por exemplo, ele fala assim pra gente que existem dois tipos de ideias. O John Locke. Ideias simples e ideias complexas. Ideias simples não são possíveis de fazer distinções. Tá? Elas são muito mais simples. Então, cores, por exemplo, amarelo, o azul, é uma ideia simples. Você sabe daquela ideia. E, como por exemplo, também consistências. Duro, mole, entenderam? São simples. E as ideias complexas são a junção das ideias simples. Então, por exemplo, o caso do ouro. O ouro ele é dourado, tem a cor, e é duro. Por mais um metal mole. Não, mas quando você pega o ouro, é duro. E aí é uma ideia complexa. Mas foi adquirida através da sua experiência.
Você só sabe disso porque você passou por uma experiência. Você pegou no ouro, você sabe da cor, a visão sua te trouxe a experiência, compreenderam? E aí vem o Francis Bacon. Na verdade, o Francis Bacon ele é anterior ao Locke. Na verdade, ele que é considerado aí o grande pai desse empirismo. O método do Francis Bacon é o método empírico-indutivo. Empírico vem de experiência. Indutivo vem de indução. Você induzir a uma experiência. Então ele é o cara que fala assim, ó, eu vou induzir a experiências para chegar a conclusões mais completas, tá? A ideia do Francis Bacon, dos três aqui tem vídeo no canal mais completo, assim. Aqui a gente está fazendo a diferenciação direta entre eles. É você pegar um exemplo que seja pequeno, fazer uma experiência com algo bem focado, para depois chegar, através de várias experiências, chegar a conclusões mais completas. Então, ele passa para a gente aqui em 4 passos, o método dele, esse empírico indutivo. Primeiro, observar. Segundo, anotar o que você observou da experiência. Terceiro, formular ideias sobre o que você observou e anotou. E quarto, repetir. É preciso repetir para ter comprovação. Então, assim, no vídeo meu, do Francis Bacon, eu dei o exemplo das aves. Eu vou dar esse exemplo aqui de novo. Dá para fazer um outro exemplo que, na verdade, não é do Francis Bacon, é do David Hume, mas para a gente poder fazer a comparação, acho que é muito válido. Primeiro, deixa eu fazer o das aves. Observar que uma galinha tem asas, e ela é uma ave. Observar que um pato tem asas, e é uma ave. Observar que um avestruz tem asas, e é uma ave. São exemplos pequenos, observações que ele está fazendo, anotando, e aí ele vai observando, observando. E aí ele chega numa conclusão mais completa, que as aves têm asas. As aves têm asas, porque ele está percebendo que todas as aves que ele está olhando têm asas. Então ele fala assim, asas menores, asas maiores, não significa que todas voam, mas ele percebe que as aves têm asas. Quase que eu falei as árvores somos nós aqui, mas não falei. Agora, um outro exemplo que eu acho que é interessante, que é um exemplo do David Hume, mas eu vou usar para o Francis Bacon, tá? Para a gente fazer a comparação. Observa-se que o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste. Um dia. Observa-se no segundo dia que o Sol nasce ao leste e se põe ao oeste. Observa-se o ano inteiro, 365 dias, que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Qual que é a conclusão mais completa disso? Que há uma verdade sobre isso. O Sol nasce no leste e se põe no oeste, olhando aqui do ponto de vista nosso aqui da Terra. Ou seja, chegou-se a uma verdade maior, uma verdade mais completa sobre isso, olhando um exemplo pequeno de todos os dias observar o Sol. Tá bom? Esse exemplo, na verdade, o David Hume ele vai bater de frente. Ele usa isso como argumento para bater de frente. Eu só estou tentando incorporar esse exemplo no Francis Bacon. Tá, mas aí chega o David Hume. David Hume está lá no século XVIII. O David Hume, o método dele, se é que isso pode chamar de um método, mas ele era considerado um empirista radical. Porque ele tem uma pegada muito forte de ceticismo. Como assim? Ele não acredita se ele não presenciar, se ele não vê. Então, ele recusa as ideias inatas do Descartes. Ele fala que, na verdade, as ideias inatas são ideias que nascemos com elas, certo? Então, o Descartes fala isso. E o David Hume fala que o hábito, a vivência, o dia a dia, na verdade, é o hábito diário, cotidiano, diário, de todos os dias, é o grande guia da vida, que nos traz o conhecimento, que traz conhecimento para a gente, na verdade. Tá? Traz o conhecimento para a gente, viver, o hábito. As impressões são impressões que nós temos do que a gente conheceu. E as ideias, na verdade, são só lembranças dos conhecimentos, do que a gente viveu, ou até mesmo das impressões. Então, para o David Hume,
A experiência sobressai em relação à ideia, porque ela é mais segura do que a ideia. A ideia, se a ideia é só uma lembrança, ela pode trazer incertezas. Ela pode trazer um erro maior. Não, a experiência não. A experiência é aquilo que é, para o David Hume. Mas aí eu falei para vocês assim, mas você falou que ele é um cético, porque ele também discorda um pouco até da ideia do Francis Bacon. Ele acredita na experiência, só que ele acredita mais na experiência do hábito. Lembra que eu falei para vocês? Ele é cético em relação a outras coisas. E aí que tá. O fato de você fazer o método empírico indutivo e fazer uma experiência, anotar e repetir essa experiência por mais tempo que você passe ou vezes que você faça, para o David Hume isso não garante que o fenômeno que você está observando ele vai se repetir. Porque ele é o do dia a dia, ele é o do hábito, é o do cotidiano. Então, voltando à questão do Sol, que agora sim a gente está falando de David Hume, fato do Sol nascer no leste e se pôr no oeste, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 365 dias, não garante que no outro dia ele vai fazer a mesma coisa. Porque ele é o cara cético, ele é o cara do cotidiano, ele está observando no momento. Compreendendo? Então, ele é um pouco mais chato. Essa é a real, né? Bom, vamos lá. Trouxe para vocês aqui um quadrinho que eu fiz. Foi indicação do Mozão. O Mozão tá aqui atrás. Levanta a mão aí, Mozão. Aí, não sei se vocês viram. E aí tem até um extra aqui que é sobre o René Descartes, né? Porque eu sei que vai ter gente que vai ter dúvida em relação ao Descartes, que é racionalista. Coloquei aqui no quadro para vocês. Vocês podem dar print nesse quadro, se vocês quiserem. John Locke vem com a tábula rasa, tá? Não é um método, tá? Não é um método dele. Tá lá, ó. O ser humano se preenche com o conhecimento adquirido pelas nossas experiências. É a teoria da tábula rasa. Lembra? A ideia para ele, ela ajuda a desenvolver o conhecimento adquirido. Mas ela não é o ponto central, o ponto principal. E primeiro, na verdade, a priori, é a experiência que te dá o conhecimento. No caso do Francis Bacon, o método, aí é o método, tá? O empírico indutivo, ou empirismo indutivo. Realizar experiências em menor grau para chegar a conclusões mais completas. E aí são 4 passos: observar, anotar, formular ideias e repetir para comprovar. Lembra o caso que eu falei das galinhas. David Hume, empirismo radical. Também não é um método, né? Ou se for um método, não é necessariamente um método, mas enfim. O hábito é o guia do conhecimento. As impressões são o que nos fazem sentir. E as ideias são apenas lembranças do que aprendemos. Não é possível garantir que os fenômenos se repetirão para sempre. Como o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. O Sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Para o David Hume não quer dizer nada. Quer dizer que ele nasceu naquele momento, mas não significa que sempre vai ser assim. Tá? E aí, só para diferenciar, porque todos aqui, na verdade, estão se diferenciando mais ainda de racionalistas, como o René Descartes. Esse não é empirista, esse é racionalista. Ele tem lá um método, né, o que a gente vai chamar de racionalismo dedutivo. O racionalismo é a razão, é o pensar. E a dedução, não necessariamente indução. Indução, você vai induzir uma experiência, induzir algo. A dedução, você vai deduzir mentalmente, tá? Então essa é uma forma importante, é uma diferenciação importante. Para o Descartes, as ideias inatas, não existem só ideias inatas, tá? Mas o grande foco dele aqui é essa. Ideias inatas são aquelas às quais se nasce, você nasce com as ideias. Como, por exemplo, a ideia de perfeição em Descartes. Nasceu com a ideia de perfeição. Na verdade, não é assunto nesse vídeo, mas Deus é uma ideia inata para o Descartes, onde segundo ele prova a existência de Deus através das ideias inatas. Tá? Mas é ideia, ele não está induzindo nenhuma experiência, ele não está participando da questão empirista. E ele falava, desconfie de tudo, menos da própria dúvida, mas é ao desconfiar dentro da razão, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ajudou, deixa aqui nos comentários, dá uma curtida, dá uma palavra de carinho, uma crítica construtiva, que seja, o que for, é muito importante pra gente. Vou ficando por aqui.
Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo e fui.